programa Imprensa Livre está de volta. Hoje entrevistamos Sônia Francine Marmo, conhecida como Soninha. Ela que é formada em cinema e já foi apresentadora pela MTV. Nós vamos falar agora sobre um pouco da sua atuação no ramo esportivo. Soninha, ainda na MTV, você ingressou na área do esporte. Como foi lidar com isso? Olha, foi um jeito engraçado de voltar para uma das minhas maiores paixões, assim, porque desde pequena eu gostava muito da área de esportes, eu era super atlética, esportiva. Sim. Eu pretendia fazer faculdade de educação física e não consegui. Depois aconteceram várias coisas na minha vida que me afastaram desse projeto, educação física. Eu gostava muito de arte e de cultura e gostava muito de política. E aí fui seguindo, né, um pouco dos outros dois, assim, de cultura, política, com atividades voluntárias e tal. E o esporte ficou para trás, exceto como lazer mesmo, né? Aí um dia na MTV me chamaram de última hora para ser narradora de um campeonato de futebol entre bandas. De última hora porque na véspera da gravação o narrador não pôde ir, não ia poder participar. E entre os apresentadores da MTV, eu era quem tinha mais gosto por futebol, certo. Quem tinha mais interesse, assim. Então, eles recorreram a mim para tapar buraco. Mas acabou ficando divertido, era uma brincadeira, né? Não era um campeonato sério, nem uma narração muito séria, assim. E as pessoas me viam narrando futebol e ficavam curiosas para saber, pô, mas futebol, você gosta mesmo de futebol? Você sempre acompanhou? E eu respondia e começaram a me convidar para mesas redondas, até que me convidaram para trabalhar de verdade, né, numa emissora esportiva que é a ESPN Brasil. E eu tô na ESPN ainda até hoje, e aí passei pela CBN, pela Rádio Globo, parei recentemente de escrever na Folha por causa da política, né, para não conseguir conciliar as duas atividades, mas assim, é engraçado pensar que eu fui parar no esporte depois que a minha vida deu a volta ao mundo, por certo. Outro lado, e acabou caindo nisso de novo. Então você encontrou alguma dificuldade ou não? Para você foi muito tranquilo? Claro que sim, claro que sim. Primeiro porque uma coisa é você ser aficionado, gostar muito, e outra é você trabalhar com isso. Então, quando você é um torcedor, simplesmente, o que te move é o calendário do seu time, né? Ou do rival do seu time, que seja. E quando você trabalha com isso, você tem uma escala de trabalho para cumprir. Então, acontecia várias vezes do meu time ter um jogo super importante de um lado da cidade e eu escalada para cobrir o outro jogo, nada a ver, do outro lado da cidade. E você não pode fazer distinção, né? Você não pode saber mais do seu time do que você sabe dos outros. Agora, isso é uma dificuldade que qualquer comentarista esportivo tem, mas as mulheres, de modo geral, vão ter uma dificuldade a mais, que é lidar com a desconfiança do público, que está começando a se acostumar, né, a se habituar mais com ver mulheres comentando futebol, mas ainda somos muito poucas, né, comparado com os homens. Então tem uma resistência, ainda tem um pouco de preconceito, mas como em várias outras situações também, o jeito é você fazer o seu trabalho e não se deixar deter pelo preconceito. Correto. Como você mesmo já tocou no assunto, né, a gente vê poucas mulheres à frente de trabalhos esportivos, como narradoras, né? Na sua opinião, a que se deve essa escassez? A gente tem uma cultura histórica de futebol como sendo atividade masculina, né? Foi assim que ele foi criado, foi assim que ele se desenvolveu, praticado por homens, assistido mais por homens, e as mulheres sempre foram minoria. O que não quer dizer que as mulheres não possam gostar de futebol, não possam entender tanto de futebol quanto os homens, mas somos minoria nesse meio, né? Tradicionalmente ele é um meio muito masculino. E isso se reflete, lógico, na mídia esportiva. E aí, depois que você cria o hábito também, né, de ter sempre homens narrando, comentando, sendo repórteres, a mudança de hábito demora um tempo para acontecer. Isso aconteceu nas editorias de política e de economia, né? Quando você tinha as primeiras mulheres comentando economia, isso causava desconfiança. Assim, quem é essa daí para falar de economia? Que ela pensa que ela é para falar de economia? E hoje em dia a gente já assimilou isso, né, com total naturalidade. Eu acho que com o tempo vai acontecer no futebol também. Já teve algum fato inusitado de algum comentário em que o público tenha te cobrado na rua? Já acontece bastante. Como eu gosto de ir para o estádio, eu me vejo em muitas situações cercada por torcedores. Acontece, mas em geral esse tipo de contato direto assim é mais bem-humorado.
qualquer comentarista já teve que lidar com comentários mais ríspidos e grosseiros e ofensivos, mas isso acontece mais pela internet, né? A internet dá uma sensação de anonimato, de distância, que acaba favorecendo manifestações assim menos gentis, né? Mas em estádio, essas coisas geralmente é na boa. Se as pessoas, a maioria sabe, em São Paulo pelo menos, sabe para que time que eu torço, eu sou palmeirense. Então tem muita gozação por conta disso, assim, né? Se eu vou trabalhar num jogo do Corinthians, o pessoal brinca comigo, ó, vê lá o que você vai falar do Corinthians, que eu sei que você é palmeirense. Interessante. Então, como que é esse relacionamento com o público, assim, no seu dia a dia? Olha, em geral, como eu disse, é mais difícil pela internet, que as pessoas se dão liberdade de serem grosseiras, né? Acontece comigo, acontece com todo mundo. Mas o contato pessoal, assim, é bem legal, é bem amistoso. Eu vejo que as pessoas se sentem muito à vontade para falar comigo. Às vezes elas vêm falar e depois que elas falam assim, ai, desculpa, você nem me conhece, né? Eu falo, não tem problema, é como se eu conhecesse. Você me conhece da televisão, você está aqui falando comigo, então pronto, a partir de agora eu te conheço também. Bacana. E, Soninha, você esteve na última Copa do Mundo, na Alemanha, no ano de 2006. Como foi participar de uma Copa do Mundo? Foi inacreditavelmente bom, mesmo sabendo que uma Copa é uma ocasião muito especial, que metade do mundo gostaria de estar lá também, e você, né, é um dos privilegiados. Mesmo dentro da TV, da ESPN Brasil, eu fui pela TV. Uma boa parte das pessoas fica em São Paulo, trabalhando aqui, na retaguarda, sabe? Não vai todo mundo para lá. Então, quando você... dá para comparar a sensação de jogar pela seleção, porque sai a lista de quem vai cobrir a Copa em loco. Então, eu não acreditava que eu estava lá participando daquilo. Tantas Copas eu assisti na minha casa pela televisão e aquilo já mudou tanto a minha vida. Cada Copa que eu vivi, né? Cada Copa que passou tinha todo um significado. Até hoje eu me lembro, bom, em 90 eu estava na faculdade, a gente ia ver os jogos lá na kitnet que eu morava, na Liberdade, sabe? E aí você está na Copa, na sede da Copa, e foi uma Copa magnífica, assim, muito bem organizada. Os alemães tinham uma felicidade de estar se abrindo para o mundo mais uma vez, assim, né? Desde a queda do Muro de Berlim, era a primeira vez que eles recebiam um evento dessa magnitude, né? Então eles tinham um gosto de receber o mundo inteiro ali, que foi muito legal. Certo. Como você esteve lá na Copa, né, você pôde fazer essa comparação e conhecer a imprensa internacional. Para você, tem uma diferença muito grande? Olha, em algumas coisas a gente é muito parecido com a imprensa de outros países. Por exemplo, na cobertura do futebol, todo mundo costuma ser muito mais chato e exigente com a sua própria seleção. Então você vê a imprensa italiana acabando com a seleção italiana, achando tudo péssimo. A imprensa espanhola também, né, desconfiada da sua seleção. Até que chega um momento, parece que vira o fio, assim, passa de um limite, e aí tudo se transforma em confiança. É engraçado como pode haver esses dois extremos, né? Primeiro, nada presta. De repente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí, quando você tem uma decepção, é uma queda violenta. É engraçado ver essa reação menos racional e mais emocional acaba acontecendo em outros países também. Isso na parte do esporte, assim, né? Na parte da cobertura do evento. Aí eu vi a imprensa local muito feliz, muito empolgada, mas muito crítica também, apontando problemas, né? Mínimos problemas que aconteciam da organização, eles já faziam questão de chamar a atenção para aquilo, e eu achei legal ter essa postura crítica mesmo, né? De jornalismo, não de espetáculo simplesmente. Correto. É interessante, né, para o público conhecer um pouco, né, dessa diferença aí, né, principalmente para quem quanto está mais começando. Conhecimento não ocupa espaço, não pesa. Quanto mais a gente souber de outras coisas fora daqui, mais elementos a gente tem para olhar para a gente mesmo, né? Ter um termo de comparação assim e conseguir se avaliar de longe. O programa Imprensa Livre vai para mais um rápido intervalo e no último bloco falaremos um pouco sobre a comunicação e a política. Voltamos em breve.